Obrigado pela participação aqui. Obrigada, Evelina. Eu queria começar aqui com um grande destaque de hoje, né? A gente já havia noticiado nas últimas semanas que sobre o fornecimento de gás ser interrompido em várias regiões ali. E agora a Gasterra, que é da Holanda, não vai mais receber gás da companhia russa Gazprom a partir de hoje, depois de se recusar a aceitar as exigências ali de Moscou de pagamento em rublos. A Gasterra, que compra e comercializa gás em nome do governo holandês, disse que contratou outro no lugar ali com os 2 bilhões de metros cúbicos de gás que esperava receber da Gazprom até outubro. Esses países têm feito um esforço aí para tentar uma independência da Rússia, que a gente sabe que é bem complicada, né? Tem países como a Hungria, né? Eles estão ali bem resistentes em relação a isso, porque dependem muito do gás. Daqui a pouco chega o inverno, vão precisar de uma quantidade maior, né? Ainda é verão, começando o verão por lá, a quantidade não é tão grande assim. Mas o que a gente vê é que cada vez mais realmente o Moscou está cortando, fazendo essa punição. Eu queria que você fizesse uma análise. Quem acaba perdendo mais com essas restrições, com esses embargos? A União Europeia tem feito uma série de embargos, a Rússia acaba retalhando. Quem acaba se enfraquecendo mais ou os dois perdem? Perfeito, excelente colocação. Primeiramente, assim, a União Europeia, ela é dependente de gás e petróleo, né? Então, ela importa tanto gás quanto petróleo, mais de 50% das suas necessidades, né? Do seu consumo de gás e petróleo. E o principal fornecedor de gás e petróleo da União Europeia são os russos, há décadas, tá? Então, não é uma coisa recente, isso inclusive durante a Guerra Fria, a antiga União Soviética já era a fornecedora e nós não tivemos interrupção de gás e petróleo nesse período. E eu me recordo que até no início desse conflito, lá em fevereiro ainda, né, já tinham me questionado sobre isso, e eu pensando no passado, olha, eu acho muito difícil, mas a escalada da guerra, muito em razão da resistência ucraniana, juntamente com as sanções aplicadas pelo Ocidente, União Europeia, Estados Unidos, entre outros países, né, fizeram, né, com que o governo russo iniciasse os cortes. E, na verdade, os cortes, eles vieram muito... O estopim, né, a grande razão é a questão das sanções, mas as sanções econômicas, em especial, a razão final, né, o estopim mesmo foi a questão do rublo, né, que... os contratos feitos pelas empresas europeias prevêem um pagamento em euros e, a partir da retirada de diversas empresas da Rússia em razão da guerra, né, e diversas sanções econômicas aplicadas aos russos, o governo russo ele passou a exigir o pagamento em rublos, né? E quem não pagasse em rublos não iria, ele iria iniciar o corte de abastecimento de gás, e a gente foi vendo isso aí com algumas empresas, né? Lembrando também que o estopim, não o estopim, mas assim, o primeiro caso de interrupção veio de um gasoduto da Ucrânia, né? Onde a Ucrânia interrompeu, a própria Ucrânia, interrompeu a passagem de gás, justificando que os gasodutos foram danificados pelos russos, o que a gente não sabe. Né, o que a gente não sabe. Mas, enfim, a partir disso a gente teve a interrupção para algumas empresas, tendo essas duas últimas notícias agora em relação à Holanda, né, em relação à Dinamarca, e a Rússia vai parar mesmo, já parou já cortou em relação à Finlândia, em relação a outros, a Polônia, a outros países, e assim... O que eu tenho a dizer? A gente está no verão, né? Como você muito bem colocou, o inverno vai chegar lá para outubro, novembro, dependendo dos países, e isso vai aumentar a dependência de gás. E assim, para esses próximos meses, os países europeus, no geral, eles têm como suprir a demanda, tá? Porque existe uma regulamentação, tanto para gás quanto para o petróleo, dentro da União Europeia, que prevê
que os estados, no caso do petróleo, desculpa, que os estados têm que ter estoque, no mínimo, para 3 meses, e no caso do gás, e isso vale para o petróleo também, eles aplicam o que a gente chama de princípio da solidariedade, onde se falta em algum país europeu, um outro membro da União Europeia tem que auxiliar, tem que cumprir. Então, no geral, eles conseguem se manter. A própria Finlândia já disse que ela tem estoque próprio pelos próximos meses, a Holanda falou que vai fazer um outro contrato, e assim, para esse verão, digamos assim, pelos próximos 3, 4 meses, aí depende do país, mas uma média, realmente, os países têm como se manter, e a demanda que eles tiverem eventualmente vai ser pouca, e eles têm como, havendo gasoduto, no caso, né, de gás, eles têm como suprir momentaneamente, digamos, no curto prazo, eles vão conseguir cumprir, né? Agora, no médio e longo prazo, não tem como. Eles dependem do gás russo, e gás é uma coisa que precisa de gasodutos, ou seja, não é simplesmente comprar de outro lugar, mas eu consegui comprar de um outro país, mas esse país está muito distante geograficamente. Não tem como mandar do dia para a noite, porque precisa de uma infraestrutura para mandar esse gás, né? É necessário uma infraestrutura para mandar esse gás para a Europa. Então, realmente, essa dependência da Rússia ela é muito, muito forte, e os europeus vão ter que administrar essa questão das sanções, né? Desde o início, uma coisa que sempre me incomodou foi essas sanções severas aplicadas, porque não é só os russos que sofrem com elas, né? Nós sofremos, os europeus sofrem, o Ocidente, no geral, por outras questões, o próprio preço do barril do petróleo subindo bastante, né? Por quê? Porque a Rússia é a segunda maior exportadora, então a falta do petróleo russo traz consequências não só para a Europa, vai trazer consequências mundiais, como já está trazendo consequências mundiais, né? E existe uma demanda muito grande. Então, com relação ao gás especificamente, os europeus vão sofrer, sim, eles têm agora, nesses próximos meses, então num curto prazo, a gente pode dizer, eles têm como administrar a situação. No médio e longo prazo, não. Eles vão ter que chegar num acordo com os russos, especificamente, porque gás, eles dependem da Rússia. Uma alternativa, digamos assim, para um médio prazo, não para longo prazo, talvez seria pensar em outros tipos de energia. A gente já viu que a França está investindo mais no uso da energia nuclear, a gente já viu outros países também usando a questão, né, do carvão. Então, ver outros tipos de energia, né, para tentar suprir, mas assim, não vai suprir do dia para a noite, né? Então, a situação realmente é bem séria, né? Bem séria mesmo.